estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, dos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Minha amada igreja escolhida, eleita, predestinada desde antes da fundação do mundo. Glória, glória, glória por essas belas verdades. O tema de hoje é a mente e mente e corpo, mente e corpo. Somos duos, não somos trinitários, é mente e corpo. Algumas pessoas acham que somos trinitarianos porque diz espírito, alma e corpo. Não, a alma é o que seu corpo representa. Mas em si mesmo você é um espírito vivendo em um corpo. Você é um tesouro em um vaso de barro. Você não é dois vasos de barro, um tesouro em um vaso de barro. E vamos identificar como Paulo se referiu ao corpo e à mente. O que Paulo fez com o corpo e a mente. Vamos nos voltar para Romanos capítulo 7, versículo 14, que é onde vamos começar hoje. Ele diz, versículo 14, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Portanto, o apóstolo Paulo diz aqui, que se a lei é espiritual e eu sou carnal, então Moisés, se afaste de mim, porque vou procurar guardar os mandamentos que são espirituais, que são muito bons. Os 10 mandamentos, eles são muito bons, mas o problema é que você é carnal, vendido ao pecado. Portanto, a melhor coisa a fazer é usar a lei como um espelho. Mas Moisés, afaste-se de mim, porque não poderei cumpri-la. É por isso que Cristo morreu, para cumpri-la para você, para imputá-la ao seu espírito, a fim de que você descubra a sua verdadeira identidade. Aqui o apóstolo Paulo diz, tenho prazer na lei de Deus. O problema é que vejo outra lei em meus membros que se revela contra mim. Bem, e o versículo diz o seguinte, eu não sou mais eu, ele diz. O versículo diz, versículo 17, veja como diz Romanos 7. 17, de maneira que já não sou eu quem faço aquilo, senão o pecado que mora em mim. Já não sou eu quem faço aquilo, senão o pecado que mora em mim. Paulo parece estar dizendo, não eu. É por isso que no sistema, quando esses pregadores do sistema, quando algo ruim acontece com eles, dizem, não fui eu, foi o diabo que me fez fazer isso. Vamos falar um pouco sobre isso, porque o apóstolo tem de dividir sua verdadeira identidade, ele tem que dividir seu corpo e seu espírito. É por isso que vamos ler esse capítulo 7, porque aqui está uma bela revelação de conforto, de santidade que nos ajudará a sermos melhores. Diz no capítulo 7, versículo 21, 25, veja como está escrito. Vamos ler todos esses versículos, assim que querendo eu fazer o bem, acho esta lei, que o mal está em mim. Porque segundo o homem interior, me deleito na lei de Deus. Mas vejo outra lei em meus membros que se rebela contra a lei da minha mente e que me leva cativo à lei do pecado que está em meus membros. Miserável de mim, quem me livrará deste corpo de morte? Graças dou a Deus por Jesus Cristo, Senhor nosso, assim que eu mesmo com a mente... Essa é a questão, a mente e o corpo. Com a mente sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, aqui o que? O apóstolo está nos convidando a dividir sua mente, sua verdadeira identidade, a mente, que é sinônimo de espírito. Portanto, como dividir essas duas coisas para que você tenha uma identidade saudável? Que você possa dizer, sou um tesouro, sou uma pessoa decente, sou uma pessoa boa, sou uma pessoa perfeita,
mas ando com um veículo chamado gênero do diabo, que é o que me faz cometer os erros que cometi. E tudo o que aconteceu comigo, em minha vida, mas em si, minha verdadeira identidade é um espírito perfeito. É por isso que Paulo diz para a congregação dos espíritos justos feitos perfeitos. Digam comigo, eu sou perfeito. Eu quero fazer o bem, vou fazer o bem, mas o problema é o corpo. É preciso saber como governá-la, e esse é o objetivo desta palestra de hoje. Quanta psicologia, quantas palestras, quantos cursos motivacionais as pessoas fazem e continuam fazendo a mesma coisa. Vejam, este mundo, como não me conhece e não acredita no que eu digo. Este mundo caminha com um tipo de maldade, mas eles não sabem que podem se separar desse mal que está neles por meio da graça, por meio da ciência da graça. Portanto, a ideia é separar a mente do corpo carnal para que possamos viver no espírito. No espírito. Uma vez que isso é dividido, você descobre sua verdadeira identidade, que não é um viciado em drogas, não é um alcoólatra, não é a pessoa que era antes, não é o ladrão, não, você é um espírito perfeito, mas por ignorância, porque você nunca tinha ouvido o evangelho, você não poderia fazer a diferença entre os dois. É por isso que Paulo termina dizendo, podemos dar uma olhada no versículo 25 novamente, do capítulo 7, ele diz, graças dou a Deus por Jesus Cristo, Senhor nosso. Então, eu mesmo, com a mente eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, se eu tentar usar minha carne, acabarei servindo a lei do pecado. Porque você não precisa pecar para ser considerado um pecador. Você é um pecado ambulante. Seu corpo é um corpo maligno, um corpo de pecado. É por isso que o apóstolo nos dá esse conselho. Veja, seu corpo representa a lei das obras, sua mente representa a lei da fé. Pela mente, você viverá pela fé. Com o corpo, você viverá pelas obras. É por isso que o capítulo 8, em Romanos capítulo 8, veja como o versículo 1 diz. Ele diz, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que não andam conforme a carne, senão conforme ao Espírito, segundo a mente. Certamente não há condenação para nós se já sabemos quem somos. Mas aquele que não sabe como dividir isso, encontra condenação todos os dias, todas as semanas. É por isso que nas igrejas do sistema, as pessoas passam o tempo no altar chorando e dizendo, não posso, Senhor, me perdoe. Se Cristo vier, eu fico, porque elas se veem em pecado, não têm a capacidade de separar o corpo da mente. E, portanto, quando se veem juntos, porque julgam suas más ações, têm uma consciência pesada em relação a elas e acham que são ruins, acham que são pecadores, mas não conseguem. Eles tentam, mas não conseguem, porque essa é uma ciência que somente quando você separa a mente do corpo, é isso que vai ajudá-lo. Vamos ler. Dar uma olhada. Quanto mal não conhecer essa verdade, o mundo, por não separar esses dois, vive no caos que vivíamos antes, quanto dano foi causado a nós pelas consequências de viver. Quem não sabe disso, as consequências de viver em desordem, em vícios, em adultério, em fornicações, em brigas, fofocas, rancores, ódios, essas são as obras da carne. É por isso que em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, está escrito, digo, pois, andai no Espírito, andai em entendimento, e não satisfaçais aos desejos da carne, porque o desejo da carne é contra o Espírito. Está vendo a dualidade aí? Versículo 17, porque o desejo da carne é contra o Espírito. Em outras palavras, você tem um corpo que procura prejudicá-lo, você pode ter planos maravilhosos,
E você descobre que eles deram errado, mas não é do lado de fora que está a luta. É de você mesmo. Sua carne, se não sabes governá-la e dividi-la, ela mesma te vai enfocando com desejos enganosos até fazer suas travessuras. É por isso que o versículo 17 diz: porque o desejo da carne é contra o espírito, e naturalmente, e o do espírito é contra a carne, e estes se opõem entre si para que não façais o que quiseres. Eles se opõem um ao outro. A carne fala conosco. E veja, você que é iluminado e que cresceu em graça, com seu espírito você diz: eu não recebo isso, tenho que levar isso cativo antes que esse monstro cresça, e isso se torna como uma bola de neve que fica toda emaranhada, e por fim você explode, comete erros e depois se arrepende deles. Sua verdadeira identidade é o espírito. Veja, estamos falando sobre a psicologia das psicologias. A mãe das psicologias de que estamos falando. Porque o psicólogo estuda o comportamento humano e tenta melhorar o comportamento humano com sua própria força de vontade. Em outras palavras, ele tenta ajudar a carne com a carne. Essa psicologia é um tremendo engano. Se estiver estudando-a, se já tiver terminado, use-a como uma experiência de que ela é inútil. Mas a carne não pode ajudar a carne. A única coisa que pode ajudá-la para governar, para levar cativas as intenções da carne, é o espírito. Mas o espírito, quero dizer o espírito. As pessoas acham que andar no espírito é andar em uma posição mística, de joelhos e fazer uma série de coisas. E eu estou no espírito. Não, o espírito é um conhecimento que a mente usa. A mente se alimenta das 14 epístolas de Paulo do que está escrito, identificando quem você realmente é. O mundo não conhece isso. O mundo não sabe disso. E anda em trevas. Nós vejam como a borboleta que nasce de um verme. Primeiro ela é um verme e depois entra em uma metamorfose e voa para longe e se torna outro ser. É como a cobra que muda de corpo. Ela muda seu corpo físico, o momento chega, eu me lembro disso. Há alguns anos, na cerca da minha casa, vi uma cobra e quando olhei de perto era a pele. Ela se transformou. A cobra saiu com outro corpo e deixou seu corpo em cima da cerca. É como o satélite que vai para os céus e carrega uma nave auxiliar, que é o que o impulsiona. Mas esse ônibus espacial se separa do satélite. O satélite vai para a Lua e o ônibus espacial cai no mar e desaparece, afunda no mar. Portanto, por meio da ciência da graça, temos que aprender como dividir esses dois. Naturalmente, não cabe a você dizer agora, bem, então vou deixar meu corpo ir embora. Não, porque o que você semeia, você colhe, abençoado, você é responsável por suas ações. Você já sofreu o suficiente com sua carne para continuar dando desculpas. Você não pode dizer que foi o bispo, que foi o colaborador, que foi minha mãe. Foi porque nasci pobre, foi porque nasci em um bairro, foi porque meu pai era assim, foi porque minha mãe era assim. Você está absolutamente certo. Mas a revelação é que você não precisa continuar assim. Você precisa entender as duas fontes que existem em você. Uma amarga e outra doce. Uma é o gênero do diabo e a outra é o gênero de Cristo. Veja, até mesmo Jesus de Nazaré. De fato, no capítulo 7, ele fala sobre essas duas divisões. Mas quando você começa a ler Romanos 7, o que ele lhe diz é que você já é de outro, aquele que foi ressuscitado. Até mesmo Cristo teve que mudar seu corpo, dando-nos a entender que um dia seremos revestidos de outro corpo. Pois ele deixou Jesus de Nazaré, que, como você vê, vivia em fraqueza, e se revestiu do ressuscitado, que é todo-poderoso. E esse é o seu objetivo, tornar-se como ele, porque já somos como ele, em revelação e conhecimento. Somos uma congregação de Cristos, mas andamos, todavia,
com o tubarão em cima. Lembram-se daquele produto que costumavam vender e que mostrava um homem carregando um tubarão? Nós andamos por aí com esse corpo. E é sua responsabilidade lidar com ele. Cada um carregará sua própria carga. A responsabilidade é sua. Você não pode continuar inventando desculpas para viver da maneira que deseja viver, abençoado. Porque o que você semeia, você colhe e você vai pagar por isso. Mas estamos lhe dando as ferramentas para que você não continue andando assim, para que possa sair da depressão, para que possa sair desse estilo de vida que o envergonha. Esse estilo de vida que tenta levá-lo a uma consciência de pecado. Quando você não é mais um pecador, você é um espírito justo que se tornou perfeito. Mas o corpo, se você não lidar bem com ele e levá-lo cativo à obediência de Jesus, ele traz culpa e você acha que a graça não funciona, mas a graça funciona com aqueles que a deixam funcionar. É por isso que Paulo... e isso não é para que você se sinta culpado, pelo contrário, é para ajudá-lo, para que você possa dizer, não posso continuar vivendo assim, tenho que procurar outro estilo de vida, tenho que mudar minhas amizades. Além disso, ele pode ser abençoado, mas não é bom para mim estar com ele. Até eu mesmo tive de me separar de meus próprios abençoados. E não é que eu não os ame, mas às vezes é preciso escolher. À medida que o outro cresce, à medida que o outro se desenvolve, é preciso ter cuidado. Uma congregação de espíritos justos que se tornaram perfeitos. Nem todos cresceram. Alguns estão na casa dos 30 anos, outros na casa dos 60, outros na casa dos 80. E então você tem de procurar como se defender para viver uma vida mais sábia. Vejam o que diz a 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, no versículo 3. Pois assim seremos achados vestidos e não desnudos. Pois nós que estamos neste tabernáculo também estamos neste tabernáculo, gememos com angústia. Porque não queremos nos despir, mas nos vestir. Revestidos, ou seja, que você tinha essa vestimenta antes em espírito, quando você estava em seu espírito em forma de espírito. Depois você foi revestido de carne, porque os filhos eram participantes da carne. Você já era um filho, mas você participou da carne, pois participou da carne, você ficou nu sem essas vestimentas. Agora diz, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. É por isso que este evangelho trouxe à luz a imortalidade, porque já sabemos como ela é a maneira de nos revestirmos do imortal. E gememos. Apóstolo, e por que essa situação é assim? Por quê? Para que você deseje ser revestido. Essa situação que você tem e que eu tenho, sabendo que o homem interior se deleita que você só quer fazer o bem, está chegando uma lavagem sobre a face da terra, que as pessoas vão morrer. E as pessoas estão morrendo pelas catástrofes que estão ocorrendo, mas está chegando como estopa, diz Isaías. Vocês já viram as bolas de grama nos desertos que o vento leva embora? Como estopa será limpa a terra de pessoas más. Como é bom ter. É bom ser bom, não é? Como é bom ter bons vizinhos para que você não tenha que se preocupar se roubaram uma criança, se o assaltaram, se mataram, tantos acidentes. Sabe por quê? Porque eles não têm a esperança que você e eu temos. O mundo está passando por um caos, mas logo uma lavagem está chegando. A palavra vai correr e os ímpios serão removidos da terra, e somente os justos habitarão a face da terra, com corpos revestidos dessa glória, e governaremos aqui nesta terra. Esse é o desejo. Comunidades inteiras boas, tantas pessoas que andam nas obras da carne, que você e eu as temos. Veja, se você ler Gálatas no versículo, Gálatas 5, versículo 19, veja o que diz, e manifestas são as obras da carne. Coloque-o lá, manifestas são as obras de José Luiz de carne. Manifestas são as obras da vileza. Manifestas são as obras de tudo. Toda a carne não serve para nada, abençoado.
Você é um espírito perfeito, mas a carne você tem que aprender a usar o conhecimento da graça para ofuscar as obras da carne. Veja como diz: manifestas são as obras da carne, que são adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, contendas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Ouçam, eu e você temos essas coisas. Paulo disse que quando quero fazer o bem, encontro essa lei, não um sentimento, essa lei, que o mal está em minha carne. Portanto, você e eu temos a mesma coisa que o mundo tem. Somente você e eu fomos escolhidos porque fomos predestinados para ser como ele. Porque nós somos uma raça eleita na face da terra, a qual nos foi revelada. Se a vocês foi revelado o meu evangelho, o qual eu prego, que ninguém na face da terra está pregando o evangelho da incircuncisão, e para que vocês não busquem algo novo. Deus o deu primeiro a Paulo e o deixou como base, para que eu não aparecesse agora dizendo coisas novas. Não, estou dizendo o que já está escrito, mas que só é revelado a pessoas escolhidas, a tesouros que foram separados para ele, porque o mundo está na bagunça da carne lá fora. E eles não sabem, o Deus deste mundo, Moisés, cegou o seu entendimento. Esse é o Deus deste mundo. Moisés recebeu um ministério de morte. Imagine isso. Um ministério de morte para trazer a vida à morte que está em você. Mas a graça já nos cobriu e não estamos sob a lei, senão debaixo da graça. Portanto, somos um povo especial, uma raça escolhida. Deus nos escolheu para isso. Veja o que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Bem, no versículo 3 diz: mas se o nosso evangelho, falando do evangelho de Paulo, é o evangelho da incircuncisão, mas se nosso evangelho está ainda encoberto, disfarçado, entre os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, Moisés, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Essa é a imagem de Deus, o evangelho da incircuncisão. O que eu lhes prego é que vejam a sua imagem. O que eu lhes prego, vejam, é um espelho para que vejam o diabo em sua carne, e um espelho para que você possa ver a glória de quem você é em espírito. É por isso que temos de que um dia nos desapegar, como a mariposa se desapega do gusano. Por enquanto temos esperança. Por enquanto, diz Paulo, se andarmos no Espírito, quero dizer, se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Se vivemos pela mente, andemos. Vamos fazer isso com o conhecimento, não vamos mais rastejar porque não somos mais vermes. Ei, esse verme me machucou tanto e machucou você, abençoado, mas tu não quer te arrastar mais. O que queres é sair do gusano e entrar numa mariposa. O que você quer é mudar esse corpo e ter um novo. Eu casei com o ressuscitado. Essa é a sua meta. Chegar lá, chegar a ser como ele nesse aspecto. Portanto, recomendo que você pare de sofrer e comece a reinar. Comece a reinar na vida. A água benta não o ajudará. Fazer muitas orações não o ajudará. Você pode se ajoelhar, pode jejuar por 40 dias. Pode ir a um psicólogo. Eles podem lhe dar aulas de psicologia. O garotinho pode ser tratado dessa forma. Mas veja, o que está errado. E os seres humanos não vão consertar isso. A educação, o humano não conserta. A única educação que te vai fazer feliz, que te vai ajudar, é a graça. Esta semana recebi testemunhos tão bonitos, também de pessoas que sofreram abusos e como a graça as levantou. Pessoas que foram feridas por seus pais, por suas mães, por seus irmãos, por seus tios e tias, mas a glória do Evangelho de Cristo veio e hoje elas estão vivendo vidas, reinando
eles vivem vidas plenas em Cristo Jesus. Portanto, eu me despeço de você momentaneamente. Até a próxima conferência, que garantidamente os levará a outra glória. Camina bendecido, caminha, reina em vida, porque tu podes, porque estás iluminado e estás abençoado. Até logo!